Boa noite. Queria agradecer o momento essa noite, foi excelente. E a gente começou uma conversa falando de morte. E morte significando o insucesso dos profissionais que trabalham na área da saúde. Hoje, existem dados epidemiológicos dos Estados Unidos, que a gente não consegue medir ainda aqui, de 2010, que intitularam Errar é Humano. O senhor deve conhecer. Desde 2000 se fala desse eventos na área da saúde, que significam erros. E hoje a gente sabe que nos Estados Unidos morrem quase 100 mil pessoas por ano por erro. Por erro não associados, mortes não associadas à patologia de base, mas a erros. E aqui no Brasil a gente não tem esse dado, a gente tenta construir esse dado e a gente enfrenta uma dificuldade dos profissionais da saúde pelo fato de que assumir um erro significa assumir que fracassou. E todos nós aqui, profissionais, buscamos a perfeição profissional, enfim, a atuação profissional, a melhor prática profissional. Do ponto de vista ético, porque como o doutor entende essa dificuldade dos profissionais da saúde em assumirem o que errou, ou a dificuldade que a gente tem de investigar esses eventos, né, esses danos causados por imperícia, por negligência e também por mau planejamento dos sistemas de saúde? Bom, a primeira coisa é que é fato. Existe um grande número de mortes documentadas, não só pelo erro médico ou por não fazer o que deveria ter sido feito apropriadamente. Quer dizer, o erro tanto pela ação quanto o erro pela omissão de alguém que já está em tratamento. E esse número é muito grande e a gente tem que desenvolver mecanismos de controle, de checagem, que diminuam esse número de erros e isso tem que ser uma coisa permanente. Ninguém pergunta para você e eu pergunto, como lidar com o erro? Porque se você pune, você não identifica. Porque na medida em que um erro seja cometido e isso gerar uma punição, você passará a identificar muito poucos erros, porque eles serão escondidos, vamos dizer assim. Então, se você tem que incentivar o relato do erro para poder corrigir o processo que levou ao erro, porque muitas vezes o erro é de pessoas, mas muitas vezes o erro é de todo um processo, um fluxo de trabalho que levou àquele erro. Então, essa é uma dúvida permanente. E eu criei o erro bem intencionado. Então, eu digo que o erro tem que ser relatado se ele for bem intencionado. E aí, pondo todos os erros na categoria do bem intencionado, tentando captar todos os erros que acontecem. Mas como um educador, como você deve lidar com o erro? Qual é o limite da punição? Como a gente deve avançar, melhorando os processos e desenvolvendo as pessoas, mas ao mesmo tempo computando os erros? Penso que a esperança deve vencer o medo. É um lulista de carteirinha. E o que eu quero dizer com isso? A esperança e o medo são afetos que têm ambos a mesma causa, que é uma imaginação, uma ideia. Na esperança, você tem um aumento da própria potência de agir determinado por um certo conteúdo de consciência, e no medo você tem o contrário, a queda da tua potência de agir determinado por um conteúdo de consciência. Então são primos da alegria e da tristeza. A diferença é que na alegria o teu ganho de potência tem como causa não uma imaginação, mas o mundo concreto que você encontra. Eu encontro você me alegra, tá certo? Ao passo que se eu penso em encontrar você, isso é uma esperança. O medo é primo da tristeza. Na tristeza você encontra o mundo e ele te brocha,
E no medo você pensa em encontrar o mundo e já brocha antes de encontrá-lo. Feita essa explicação, agora vamos ver o que isso tem a ver com o que eu estava falando. Absolutamente nada, mas você já teve tempo de pensar, pode continuar. Ora, quando eu digo que a esperança vence o medo, isso significa o seguinte: toda perspectiva punitiva é uma perspectiva que tem o temor ou o medo como fundamento. Né? Em outras palavras, se determinada ocorrência suceder, você terá uma consequência que te entristecerá. Então você imagina alguma coisa que vai te entristecer e a isso chamamos medo. No caso da esperança, é alguma coisa positiva que te motiva. E por que a esperança deve vencer o medo? Porque é claro que se eu fizer pelo medo, eu terei simplesmente como causa da minha ação a redução de uma tristeza futura minha. Mas se eu fizer por esperança, ou seja, se eu errar e relatar o meu erro com a esperança de que primeiro eu vou errar menos no futuro. Mas mais do que isso, a certeza de que relatando o meu erro, trazendo o meu erro para uma consciência coletiva, eu vou permitir que pessoas em situação análoga à minha não façam a mesma coisa. E isso só pode ser uma alegria imaginada. A esperança que eu tenho é a antecipação de uma alegria, de um erro que não se perpetuará. E é por isso que eu sempre defendo esta tese. A esperança e o temor não são os melhores dos afetos, mas ainda assim é preferível a esperança do que o temor. Em outras palavras, é preferível se corrigir com vistas a um futuro menos equivocado do que simplesmente se corrigir com receio de uma tristeza que me será imposta por alguma severa repressão. Esperava que tivesse chegado a tanto. Para o Dr. Paulo. E agora pequeno marketing nosso, interno. Na próxima quinta-feira, não esqueçam que nós iniciamos um novo módulo chamado Horizonte Renovável, Energia na Paisagem Brasileira, organizado pelo Greenpeace Brasil, com curadoria de Ricardo Baitello. No dia 2 de maio, quinta-feira, lembramos, né, teremos o próprio curador e também Marcelo Furtado com o tema Revolução Energética. Portanto, contamos com a presença de todos vocês nesse novo módulo, nesse novo desafio. Gostaríamos de concluir com um aplauso de agradecimento aos nossos ilustres convidados.